Olá, meu quinto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Última semana de aula, né? Semana que vem só vai ser verificações e férias. Partiu férias, né? Vamos, né? Para nossas últimas aulas, né, do ano. Nós iremos estudar hoje República Populista, páginas 255 a 258, tá bom? Então vamos lá, né, galerinha do quinto ano. Com o fim da ditadura de Getúlio Vargas em 1945, o que aconteceu? O Brasil ele viveu um período de democracia liberal conhecido como República Populista. O governante utilizava a mobilização popular para o quê? Para obter apoio às suas propostas. Falava diretamente ao povo, algo novo na época. Equilibrava-se entre trabalhadores e empresários, tentando fazer o quê? Agradar a todos. Então houve nova eleição para presidente e o general Eurico Gaspar Dutra, ele venceu pela coligação entre os partidos PSD e PTB. Então foram escolhidos ainda os governadores e os deputados que iriam criar a nova Carta Magna do país. Então, a nova Constituição de 1946, o que aconteceu? Ela deu autonomia aos três poderes. Então, o presidente da República, ele não poderia centralizar as decisões do legislativo ou no judiciário. Por quê? Pois, na época de Getúlio Vargas, ele havia feito o quê? Centralizado o poder das decisões em suas mãos. Então, o voto ele foi garantido aos brasileiros, homens e mulheres que puderam votar e ser votado com exceção dos analfabetos. Então, na nova Constituição, ficou proibido o direito de greve entre as áreas essenciais, ou seja, os profissionais dessas áreas não poderiam parar o seu trabalho. E no período do governo de Gaspar Dutra, o mundo vivia um contexto de quê? Da Guerra Fria, que foi o conflito ideológico entre Estados Unidos e a União Soviética. E por interesse, o Brasil, ele tomou partido do quem? Dos Estados Unidos. E nesse período, houve ainda uma maior integração do país ao capitalismo do Ocidente, resultando em quê? Em um crescimento econômico que beneficiava a classe burguesa, industrial e a classe média. Dutra, ele restabeleceu o controle sobre as importações, proibindo que os produtos considerados supérfluos chegassem ao Brasil. Então, foi permitido importar máquinas industriais. E por volta de 1950, tem-se então uma nova eleição e Getúlio Vargas ele voltou ao poder com 48% dos votos, que foi de 1951 a 1954. E Getúlio ele era conhecido por seus projetos e leis voltados aos trabalhadores naquela época, em que foi presidente da República e o seu primeiro mandato e no período do Estado Novo, que foi de 1930 a 1945. Então, durante esse segundo governo, o que ele fez? Vargas, ele recebe o país com basicamente dois grupos. Quais eram eles? Os nacionalistas. E os nacionalistas eles faziam o quê? Eles defendiam a economia brasileira. E os liberalistas eles faziam o quê? Eles eram a favor do capital estrangeiro dos Estados Unidos. Então, nessa perspectiva,
Getúlio Vargas, o que ele fez? Ele adotou uma visão nacionalista devido às medidas que tomou para tentar resolver os problemas econômicos do Brasil e estimular a indústria brasileira. Então, a imagem de protetor dos pobres e dos trabalhadores atribuiu a quem? A Getúlio Vargas a visão populista de político que buscava fazer o quê? O bem-estar do seu povo. Muito bem. Então, esse populismo de Vargas ia ao encontro dos segmentos trabalhistas e operário, mas contrariava quem? Os quadros intermediários da sociedade e as faixas de maior poder aquisitivo, que consideravam essa política um fator negativo à política externa do país. Sem o apoio das classes mais ricas, né, porque ele lutava, né, pelos direitos trabalhistas, né, dos mais pobres, né? Então, sem o apoio das classes mais ricas e contando com o apoio apenas das classes mais baixas, que não tinha qualquer organização e não conseguiam enfrentar os donos das riquezas. Então, Getúlio Vargas ele não tinha outra saída se não deixar o governo, né? Porque ele não estava tendo apoio mais de ninguém, né? Ele tinha que ter esses apoios de ninguém, não, só das classes altas. Só quem apoiava ele eram as classes baixas, né? Mas não era o essencial. Então, ele fez o quê? Ele deixou, né? Porque ele não tinha saído, então ele deixou o governo. E tal decisão chegou a ser fatal. Aconteceu uma fatalidade. Getúlio Vargas, ele se suicidou, deixando uma carta-testamento em que acusava as forças e os interesses contra o povo e principalmente aos humildes. Então, ele não suportou essa situação, ele se suicidou. Então, com o suicídio de Vargas, assume quem o poder, então, de quem? O vice-presidente. Quem era o vice-presidente? José Café Filho, que termina o mandato até as eleições previstas para 1955. E durante o governo, o Brasil passou por um período de recessão. E para evitar que isso se agravasse, organizou o quê? Uma comissão para tentar reverter a situação. E nas eleições de 1955, Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 1961, ele vence e o seu governo foi caracterizado pelo quê? Pela industrialização com base no capital dos estrangeiros, as multinacionais. E ficou conhecida pela frase devolver 50 anos em 5. Acelerar o crescimento econômico do país, investindo em energia, educação, transporte, indústria e alimentação. E não obteve sucesso, né, desejado, pois o analfabetismo e o desemprego, eles aumentavam a cada vez mais. E quando foi em 1960, houve nova lei, e Jânio Quadros, ele assumiu o governo já na nova capital do Brasil, Brasília, né, criada durante o governo de Juscelino Kubitschek. E em 1960 houve uma nova eleição e Jânio Quadros ele assumiu, né, esse governo, né? E foi janeiro a agosto. E durante sua campanha, ele prometeu varrer a corrupção e usou a vassoura como símbolo. Ele não pretendia submeter o Brasil à política americana, defendeu os interesses nacionalistas e, sob forte pressão dos liberalistas, ele renunciou ao seu poder. Então, quem assumiu? O seu vice, João Goulart, que foi de 1961 a 1964. Também conhecido como Jango, porque por estar viajando, né, teve o presidente da Câmara, Ranieri Mazzalì,
como substituto interino. E alguns desses presidentes, eles conseguiam despertar o quê? O carisma e o ódio nas pessoas. Então, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, por exemplo, eles moviam uma multidão com suas ideias e crescimento econômico de um Brasil que se tornaria cada vez melhor. Porém, a desigualdade social causada, pelo capitalista de modernização fez com que o desenvolvimento não chegasse para todos. Então, gente, enquanto os presidentes eles apresentavam suas propostas de crescimento, o fantasma da inflação e dos juros altos só assolava o país e colocava o quê? Milhões de brasileiros em situações de miséria. Então, diante dessa desigualdade, os movimentos sociais dos trabalhadores e dos estudantes, além dos partidos políticos ligados aos trabalhadores, iam se fortalecendo, à medida que conseguiam atrair as classes menos favorecidas economicamente. Portanto, aquele que demonstrava preocupação com os mais pobres era rotulado de comunista. E nesse período ganharam força o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi o PTB. Então, todo o crescimento do país fez com que a classe trabalhadora ela ganhasse força e os presidentes, em seus discursos, eles procurassem o quê? A garantir, a melhoria e as condições de trabalho de cada um. E na década de 1960 ficou difícil agradar a classe trabalhadora, porque sem que os interesses dos empresários, da igreja e dos militares fossem atingidos. Então, alguns segmentos da sociedade já articulavam em busca de melhorias sociais no país. E quando foi em 1964 que ocorreu então o golpe militar, que destruiu João Goulart e instalou a ditadura, e com ela a ideia de calar a voz do povo. Então, gente, esse foi o nosso assunto, tá bom? Bem curtinho. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar mensagem para a Proline e façam atividade da página 258, tá bem?